Então a gente vai falar um pouquinho sobre o ministério profético. O que é o ministério profético? A gente vai percorrer hoje. Vai falar um pouquinho sobre o que era o ministério profético no Antigo Testamento, como os profetas do Antigo Testamento se moviam, o que é a profecia, o que é o profeta. Vamos falar um pouquinho sobre o movimento profético no Novo Testamento, e eu espero terminar hoje falando um pouquinho sobre o dom de profecia, e se der tempo a gente fala um pouquinho sobre palavra de sabedoria e palavra de conhecimento, tá? Então, o ministério profético, a gente sabe que no Novo Testamento, o ministério profético, ele está entre os 5 ministérios de governo. O apóstolo Paulo escreveu que o Senhor chamou uns para apóstolos, né? Apóstolo é aquele que toca todos os ministérios, né? É o que traz fundamentação. Uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, para pastores e mestres, né? Então, o ministério profético, ele está em pé de igualdade, é um ministério de governo da igreja, ele está em pé de igualdade com os outros ministérios, e o objetivo é aperfeiçoar o corpo de Cristo. Amém. Assim como uma construção, assim como um corpo, né? Num corpo ou numa construção, cada um tem o seu lugar. E se todos funcionarem, como quando se constrói uma casa, nós temos um que é o engenheiro da casa, o outro é o arquiteto, depois nós temos os construtores, não é? Aqueles que fazem a parte do acabamento, enfim, nós temos todos trabalhando, e o objetivo é que a construção seja edificada. Num corpo, cada órgão do nosso corpo funciona no seu lugar. O coração vai bombear sangue para o corpo, há órgãos que são ocultos, ninguém vê, mas se eles forem retirados, todo o corpo perde, o corpo morre, né? Então, cada junta, cada corpo, cada célula do nosso corpo trabalha em conjunto. A ideia dos ministérios é essa. Todos trabalham em conjuntos e ninguém trabalha para si mesmo. O coração trabalha para o corpo, o dedo trabalha para o corpo, os rins trabalham para o corpo, o fígado trabalha para o corpo. Então, a ideia dos ministérios, a visão de Deus, quando instituiu os 5 ministérios, foi que pudesse haver uma cooperação, um em prol do outro, e o resultado disso é a edificação do corpo de Cristo, do qual Cristo é o cabeça, né? E os 5 ministérios são como se fosse a espinha dorsal de um corpo, que trabalham para o funcionamento de todo o corpo. Amém? Amém. E a gente vai falar um pouquinho sobre o ministério profético. Interessante que a gente falou do Novo Testamento, que os ministérios, eles aparecem no Novo Testamento. Na verdade, o apóstolo Paulo, no Novo Testamento, ele vai mostrar de uma maneira mais específica sobre os ministérios, vai fazer essa diferença, mas a gente vê o Antigo Testamento cheio de manifestações do ministério, de todos os ministérios. Aliás, no próprio Pentateuco, sabem o que é Pentateuco? Os 5 primeiros livros da Bíblia, que os judeus chamam de Torá, cada livro aponta para um ministério. O livro de Gênesis é um livro de fundamentos. Nós temos ali o fundamento de tudo. Quem Deus é, fundamento da família. Dali, através do livro de Gênesis, nós vemos como é que as nações se formaram, como é que se formou Israel, os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó. É um livro de fundamentação, assim como o ministério apostólico. É um ministério que traz fundamentos. É um ministério que mostra as origens. É o fundamento da casa, é a coluna da casa, né? O livro de Êxodo é um livro de milagres. O livro de Êxodo fala sobre um viver sobrenatural. O livro de Êxodo fala da saída do Mar Vermelho, da abertura do Mar Vermelho. O livro de Êxodo fala sobre como o povo de Deus foi alimentado sobrenaturalmente no deserto.
As suas sandálias não se acabaram durante 40 anos. Eles fizeram a travessia e receberam de forma poderosa, de forma profética a palavra. O livro de Êxodo fala de sinais, de maravilhas, de rocha que dava água. O livro de Êxodo se assemelha ao ministério profético. É um ministério marcado por sinais. É um ministério marcado por liberação da palavra e da vontade de Deus. Moisés era um profeta. O livro de Levítico trata sobre a organização religiosa de Israel. No livro de Levítico nós vemos instruções sacerdotais. O livro de Levítico nós vemos instruções sobre santidade, sobre como se aproximar de Deus. O livro de Levítico coloca Deus mais perto. É o ministério pastoral, que cuida, que apacenta, né? O livro de Números mostra a expansão das tribos, a conquista da Terra Santa, né? O povo agora saindo do deserto e entrando por meio de Jericó, entrando na terra. É um livro que fala sobre conquista, sobre luta, sobre guerra. É o ministério do evangelista. E o livro de Deuteronômio, o nome Deuteronômio quer dizer repetição da lei. Ele trata de forma detalhada, esclarece a lei. Ele traz um esclarecimento e uma leitura de tudo aquilo que aconteceu no deserto. Esse é o ministério do mestre, que traz uma leitura, um esclarecimento, uma interpretação das Escrituras. Então, embora a gente vai ver aqui que no final das contas, os profetas do Antigo Testamento se moviam de um jeito, mas a gente vai ver que no Novo Testamento não é tão diferente assim. Porque os profetas do Novo Testamento, eles profetizavam, só que com um pano de fundo do Antigo Testamento. Percebe? Mas a gente vai ver que a essência do ministério profético é o mesmo. Então, esse tempo junto, a gente vai falar um pouco sobre isso. É claro que a gente não vai esgotar o assunto, né? Mas a gente vai falar um pouco sobre a atividade profética. E quando é que começou a atividade profética? A atividade profética começou logo a queda do homem. E a gente vai ver, por exemplo, o Judas fala que Enoque profetizou. Então, lá naquela época, se a gente for ver Judas 1:14, nós vamos ver Enoque como profeta. Depois da queda do homem, Deus já levantou profeta. A Bíblia fala que Abraão e Moisés foram chamados de profetas. Samuel foi um profeta. Em todo o tempo a gente vê Deus levantando profetas na história. Agora, o que é uma profecia? O que vocês definem como uma profecia? O que vocês pensam sobre isso? Vamos participar. É um estudo, né? Diz? Quando Deus fala com alguém e esse alguém passa para uma nação ou para uma pessoa. Faz o quê? É uma revelação de Deus, né? Uma profecia é uma revelação de Deus que ela pode ser oral, verbal, ou ela pode ser escrita. E no Antigo Testamento a gente vai ver, por exemplo, que até mesmo Deus falava por meio não só de um porta-voz humano, mas Deus falava por meio de atos simbólicos e transmitia a sua vontade à humanidade. A Bíblia é um livro de profecia. A Bíblia é um livro de profecia. A Bíblia fala que Jesus é o espírito da profecia, né? Toda a Bíblia fala sobre profecia. Profecia não é só revelação oral, de pessoa para pessoa. Há muitos eventos na Bíblia que são eventos proféticos, que apontam, que manifestam uma atividade profética e que apontam para o futuro. Por exemplo, nesse sentido a gente pode dizer que as festas bíblicas são proféticas, porque as festas apontam para uma realidade, na grande maioria das festas, apontam para o milênio, para o reino de Jesus que vai ser inaugurado. A gente pode dizer, por exemplo, que o tabernáculo é cheio de sentidos proféticos, porque o tabernáculo aponta para a pessoa de Jesus.
cada móvel do tabernáculo, o tabernáculo em si, apontam não só para Jesus, como apontam para nós também, como corpo de Cristo, como lugar da habitação de Deus. Então a Bíblia, ela é cheia de profecias. Há eventos na Bíblia que são eventos proféticos. Por exemplo, a passagem do povo pelo dilúvio é um evento profético. No Novo Testamento, os apóstolos vão falar desse momento profético como um símbolo da nossa salvação, né? Vai falar sobre aquele momento como a figura do batismo. A Páscoa é profética. Então a Bíblia é cheia de profecia e de manifestações dos profetas. E no sentido mais amplo, nós temos aqui profecias referindo-se, como a irmã falou, a discurso de homens que falaram movidos por Deus, que entenderam a voz de Deus e manifestaram isso e falaram. A Bíblia fala de profetas. Nós temos dois tipos de profetas: os profetas orais ou profetas da palavra. Quem são os profetas orais? São aqueles profetas que profetizaram, mas não deixaram nada escrito. Por exemplo, Elias. Elias foi um profeta de Deus, só que Elias não deixou nenhuma revelação escrita para nós. Ele profetizou no momento de urgência, no momento em que houve necessidade dentro do seu tempo, mas não deixou nenhum livro escrito. Natã, quando Davi pecou, os irmãos estão compreendendo? Quando Davi pecou, Natã foi levantado por Deus como profeta para declarar a vontade de Deus para Davi. E ele cria ali toda uma historinha para declarar a vontade de Deus para Davi, mas não deixou nada escrito. Embora a gente vai ver que às vezes a Bíblia fala dos escritos de Natã, os escritos de Gade, mas nós não temos acesso a isso. Eles não foram canônicos, né? Não foram preservados como escritura. Mas a Bíblia também fala dos profetas canônicos, que são de Isaías a Malaquias. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Miqueias, que foram profetas, e daí por diante, profetas que deixaram registros na Escritura. Então, geralmente, quando um profeta ele tinha uma revelação que ultrapassava o seu tempo, que era relevante, que continha elementos escatológicos, que eram relevantes para o futuro, então essa profecia era escrita. Elias profetizou para o seu tempo. Elias foi levantado no momento de urgência, no momento em que o povo precisava conhecer que o Senhor é Deus, no momento em que Deus precisava derrubar um principado que por meio de Acabe e de Jezabel havia entrado em Israel. Então Deus levanta Elias, Deus levanta Eliseu, e todo o ofício profético desses homens tem a ver com o seu tempo. Eles profetizam para o rei da Síria, eles profetizam para o reino norte, eles profetizam para o reino sul, e tem a ver com o seu tempo. Mas quando nós vemos Isaías, por exemplo, as suas profecias falam da vinda do Messias. Na grande maioria, Isaías também interagiu com os reis da época. A Bíblia fala que ele profetizou nos dias de Uzias, Jotão, Acais, Ezequias, mas a sua profecia contém elementos escatológicos. Ele fala sobre o reino futuro, ele fala sobre o milênio. Então, essa profecia foi registrada. Então, no Antigo Testamento, nós vemos uma grande evidência do ministério profético. O que é profeta no Antigo Testamento? Estou falando muito rápido? Existem 3 palavras no Antigo Testamento que definem o profeta. A primeira palavra vem do hebraico niba, que quer dizer chamar, anunciar, convocar. Esse verbo significa uma pessoa chamada como um arauto. Sabe o que é um arauto? Um arauto é alguém, na época de Jesus, os arautos, hoje a gente não tem mais isso, mas quando vinha um imperador ou quando vinha um rei a alguma determinada província, o arauto ele vinha proclamando: o rei vai passar por aqui, o rei vai passar por aqui.
no Brasil tem muito isso. Quando o governador ou o presidente vai a alguma cidade, o arauto, entre aspas, ele vai dizendo assim, vamos consertar essa rua, porque vai passar aqui o presidente. Então, na verdade, o arauto, ele vinha proclamando que vinha um rei. João Batista foi um arauto. João Batista foi a voz do que clama no deserto. E ele veio dizendo, endireitai as suas veredas, preparai o caminho do Senhor. Então, João Batista veio proclamando que vinha um rei. Então, o significado de profeta é aquele que anuncia a vontade de Deus. Ele anuncia a palavra de Deus. Ele vem trazendo ao povo vem mostrando que o povo precisa se consertar, né? Ele vem aplanando as veredas. Ele faz isso por meio da instrução, ele faz isso por meio da consolação, ele faz isso por meio da edificação, e ele vem alinhando os caminhos, ele vem trazendo um alinhamento e uma declaração da vontade de Deus. Isso é o significado um dos significados do profeta no Antigo Testamento. É uma pessoa chamada o embaixador. O que é um embaixador? É alguém que representa uma nação, né? Se tem uma reunião internacional, vai nessa reunião internacional o embaixador da Noruega, o embaixador do Brasil, o embaixador de Portugal, e esse embaixador fala por meio da nação. A voz da nação é ouvida por meio do embaixador. Então, o ministério profético, ele é a boca de Deus. O profeta, ele é um representante de Deus. Então, significa que onde ele chega, Deus chega. Porque ele vai declarar, ele vai proclamar a palavra de Deus. Ele vai declarar sobre o povo a vontade de Deus. Ele vai declarar sobre o povo um alinhamento dos caminhos, porque o rei vem, né? Um dos significados também de profeta no Antigo Testamento é homem de Deus. O termo hebraico, Ish Elohim, homem de Deus. Esse termo é um termo tão profundo, porque ele significa tão próximo a Deus, tão próximo, que o homem se torna casado com Deus. É como se Deus fosse unido a ele, o seu marido, sabe? Casado com Deus. Esse termo implica que o homem pertence a Deus em primeiro lugar e é completamente dedicado à sua causa. Isso significa que ele é digno de confiança para transmitir a palavra de Deus. Porque aquilo que ele fala conforme a iluminação e a revelação do Senhor. Então, o ministério profético é algo sério, né? Porque ele é um representante de Deus. Durante um tempo na vida de Ezequiel, não sei se lembram dessa passagem, mas Ezequiel, no seu tempo, Ezequiel teve uma palavra muito dura para o povo. O povo havia saído do cativeiro e o povo estava agora numa condição de cativo em Babilônia. E Ezequiel vai profetizar junto ao rio Quebar. E Ezequiel, o povo estava dizendo, havia uma reclamação entre o povo. E o povo estava dizendo, o Senhor não vê. E o povo dizia, o Senhor não está aqui. Porque eles criam em deuses locais. Então eles criam o seguinte, é como no Brasil às vezes se crê nos padroeiros, né? Não sei se aqui tem isso, mas no Brasil tem padroeiro disso, padroeiro daquilo, né? É um entendimento deturpado. Mas em Israel também, entre as nações, havia esse entendimento. Então eles achavam o seguinte, o Deus de Israel só agia dentro de Israel. Uma vez que eles foram para o cativeiro e saíram dos limites de Israel, eles estavam fora da proteção de Deus. Então Ezequiel, ele é levantado no seu tempo para mostrar que o nosso Deus, ele não está limitado a uma nação. O nosso Deus, ele é onipotente, ele é onipresente e ele é onisciente. E ele age em todos os lugares. É por isso que quando Ezequiel tem a visão da glória, Ezequiel vê o trono de Deus com rodas. Por que um trono com rodas? Por que um trono cheio de olhos?
Porque Ezequiel, ele olhou e viu a glória de Deus, e ele viu um Deus que via tudo. E um Deus que não estava limitado a uma nação. O fato deles estarem fora de Israel não significa que o poder de Deus era limitado. E durante um tempo da vida de Ezequiel, Deus fez que Ezequiel ficasse mudo. Ezequiel ficou mudo dentro da sua casa. E Deus falou com ele: vai para dentro da sua casa, você só vai falar quando a minha palavra vier sobre você. Forte isso, né? Se tornou mudo. Então, quando vinha a palavra de Deus a ele, então a sua voz era liberada e ele proclamava. Então, uma das interpretações do termo profeta é homem de Deus. Ele é tão unido a Deus, ele é tão unido que ele se... Entendam isso, não é heresia, mas ele se confunde com o próprio Deus. Quando ele chega no lugar, é Deus chegando. Entende? Ele é tão unido a Deus que ele se... Não vou dizer isso, não estou dizendo que o homem é Deus. Somos maduros para entender. Mas eu estou dizendo que Deus se manifesta na vida dele de tal forma que ele é um representante desse Deus. Amém? Amém. E o outro termo para profeta é vidente. Isso no hebraico não é vidente na concepção que nós temos hoje. Vidente para nós perdeu a conotação, se tornou pejorativo. Não tem nada a ver com magia. Vidente no hebraico tem duas raízes. Uma é rosé, que significa ver, né? Mas como um espectador da visão. Aquele que está num ambiente e ele vê um cenário divino. Ele vê o que Deus está fazendo. Jesus também era um profeta. E Jesus falou: eu faço aquilo que eu vejo o Pai fazer. Né? Interessante que essa palavra rosé, o cantor na sinagoga hebraica é chamado de razan. É a mesma raiz. Rosé e razan. Significa que o ministério de adoração, de louvor, está dentro do ministério profético. O ministério de louvor e de adoração funciona de forma profética. Porque o cantor, aquele que adora a Deus com música, é um razão. Ou seja, ele é um homem que se move e ele é um espectador da visão de Deus. Ele se move e ele faz declarações proféticas. E ele canta a palavra de forma profética. E o termo profeta também quer dizer, vem de um termo hebraico chamado roé. Roé, que significa aquele que vê. Tem a ver com visão ampla. Tem a ver com visão aberta. Tá? Então, o que é o profeta? Primeiro, o profeta, ele é um arauto, alguém que proclama a vontade de Deus. Segundo, ele é um embaixador, ele é um homem de Deus, ele é um representante de Deus. E terceiro, ele é aquele que vê. Ele é aquele que vê, na maioria das vezes, ele vê antes. Ele vê e declara. Amém? Amém. E ele tem um discernimento infalível, uma habilidade infalível dada por Deus. Ele jamais é iludido pela aparência das coisas e pela falsa impressão do mundo material. E ele percebe as coisas da ótica de Deus. A gente vai ver os profetas do Antigo Testamento se movendo dessa forma. Por exemplo, Isaías viveu numa época financeiramente muito boa. Isaías, Amós, Miqueias foram profetas que profetizaram mais ou menos no mesmo tempo. Numa época financeiramente boa. E Isaías, a gente vai ver que a profecia de Isaías começa condenando a maldade do coração do povo. E Deus, eu vou ver aqui o texto, depois eu falo sobre esse texto, mas é Isaías capítulo 1, que Deus ele diz, e ele fala sobre o povo, Deus ele diz assim: até o boi conhece o seu possuidor e o jumento conhece o seu dono, mas o meu povo não entende. Então, o povo havia perdido o discernimento de Deus. Numa época em que estar bem financeiramente significava estar com Deus.
A teologia da época era essa, né? A teologia era essa. Então, se a minha vida vai bem financeiramente, significa que Deus está comigo. Se as coisas andam todas bem comigo, significa que eu estou na vontade de Deus. Então, Isaías se levanta, dentro de um tempo de abastança financeira, Isaías se levanta e desnuda o coração do povo. E mostra dentro do coração do povo a iniquidade, a sujeira, e apresenta um caminho para que o povo voltasse para Deus. Amém? Amém? Porque profeta não é aquele só que pronuncia o juízo. Profeta não é aquele só que tira a tampa do lixo. Profeta é aquele que declara a vontade de Deus e ensina como o povo voltar para a vontade de Deus. Amém? Então o profeta tinha um discernimento infalível, assim como Daniel, por exemplo. Daniel, hoje eu fiz uma oração e eu falei, Deus, eu amo a vida de Daniel. E eu sou Daniele, né? E eu falei com Deus, eu tenho parece que eu tenho uma identificação com Daniel. E eu falei, Deus, abre os meus olhos, eu quero me mover assim. Daniel, ele fazia uma leitura dos tempos. Daniel, ele era um estudioso da palavra. E ele entendeu pela palavra no seu tempo. Daniel também profetizou na época do cativeiro. E ele entendeu pela palavra que os tempos dos quais Deus havia falado, das 70 semanas, estavam se aproximando. O Daniel entendeu e ele começou a orar. E ele recebeu uma palavra de que o tempo do povo voltar para o cativeiro estava acabando, e ele começou a orar para que a vontade de Deus viesse sobre a terra. Nós precisamos desse tempo de homens e mulheres como Daniel, de homens e mulheres cheios da sabedoria de Deus, que entendam os tempos de Deus e se coloquem na brecha para orar para que a vontade de Deus seja estabelecida não só na nossa casa, mas na nossa terra. E Daniel interviu numa situação de uma nação. Quando o tempo estava chegando e ele analisando a profecia de Jeremias, que havia profetizado sobre os 70 anos, quando o tempo estava chegando, ele se dispôs no coração e começou a orar. E ele orou e jejuou e pediu perdão pelos pecados do povo. E Deus moveu uma nação e Deus fez com que a sua vontade se estabelecesse, porque um homem se colocou na brecha. Um homem, através da palavra, fez uma leitura dos tempos e declarou a vontade de Deus. E o anjo Gabriel, quando foi declarar para Daniel as palavras do Senhor, o anjo disse assim: Daniel, homem muito amado, eu vim por causa das tuas palavras. Um homem que se moveu em direção ao Senhor e alterou venceu uma situação de guerra nas regiões celestiais por meio da sua oração. Então o profeta é esse homem. O profeta é esse homem que vive ligado com Deus. O profeta é esse homem que vê o mal antes de vir. O profeta é esse homem que é a torre de vigia, que dá o alerta, que toca a trombeta. O profeta é esse homem que declara a vontade de Deus sobre a vida das pessoas, que declara a vontade de Deus para os presidentes, que declara a vontade de Deus sobre uma nação. Amém? Amém. Esse é o ministério profético. E o profeta, segundo esse entendimento de homem que tem visão, a visão profética é uma visão que não se confunde com os pensamentos da sua própria mente. Que hoje em dia, por exemplo, a gente vê muita gente que se diz profeta, mas prega as suas convicções. O profeta, ele não se confunde com aquilo que ele pensa. Muitos homens da Bíblia falaram coisas que nem eles mesmos entendiam. O próprio profeta Daniel, ele profetizou para além do seu tempo. E ele não entendeu, ele mesmo não entendeu aquilo que ele disse. E ele perguntou, Senhor, mas para quando são essas coisas? E Deus falou, essa palavra está selada para o tempo do fim.
Nós hoje estamos compreendendo a profecia que Daniel profetizou. Ele profetiza para além do seu tempo. Às vezes ele entende, às vezes ele não entende. Então o profeta, ele não está comprometido com as suas convicções pessoais, com aquilo que ele achou, com aquilo que ele aprendeu, com a instrução teológica que ele recebeu. O compromisso do profeta com a boca de Deus é com a palavra que sai da boca de Deus, com aquilo que Deus disse. E ele fala segundo aquilo que ele vê. Amém? Amém. Então o profeta, ele não é um historiador. O profeta, ele não fala simplesmente daquilo que Deus fez. O profeta, ele fala daquilo que Deus faz, daquilo que Deus está fazendo. E essa tem sido a minha oração nesse tempo. Eu tenho falado para Deus, Deus, eu não sou repórter. Eu não sou uma historiadora. Eu quero ver a maneira como o Senhor se movimenta para declarar a vontade do Senhor para esse tempo, a vontade do Senhor para essa geração. Amém? Então o ministério profético, ele trabalha mais ou menos assim. Ele faz uma leitura dos tempos. Ele faz uma leitura da situação. Ele vê como um espectador, e muito mais do que um espectador, mas às vezes o profeta, ele vive tão intensamente o ministério profético que ele mesmo se torna um sinal. A gente vai ver Ezequiel, por exemplo. Deus queria comunicar algo com o povo. E Ezequiel perde a sua esposa. E quando a esposa de Ezequiel morre, Deus fala com ele, assim diz o Senhor. E Ezequiel sente na pele aquilo que Deus estava sentindo, por causa do pecado do povo. Né? Então, nós vamos ver que o profeta, ele vive intensamente a vontade de Deus, né? E ele manifesta através da sua vida a palavra do Senhor, e muitas vezes o ministério profético, ele é seguido de sinais, ele é seguido de maravilhas, ele é seguido de manifestações, às vezes atos proféticos. A gente vai ver na Bíblia homens que faziam atos proféticos. O próprio Ezequiel, os teólogos falam que Ezequiel era louco, mas Ezequiel, alguns teólogos, né? Mas Ezequiel, ele se movia muito assim com atos proféticos. Uma hora Deus falava para ele, deita tantos dias de um lado, tantos dias do outro, corta a barba, espalha metade no ar, cola metade do cabelo na roupa. E às vezes Deus falava para Jeremias, vai à casa do oleiro. Então o próprio Isaías andou nu durante um tempo, né, para mostrar a nudez do povo de Israel. Então o profeta, ele é tão unido a Deus que a sua vida se torna também uma profecia. Os acontecimentos da sua vida muitas vezes são usados para marcar um tempo na sua geração. Então, a natureza do ofício profético. Os profetas eram chamados por Deus, então, e levantados por Deus em situações específicas, assim como os juízes. Os juízes eram levantados por Deus em situações específicas para libertar o povo. E os profetas também eram levantados naquela época em situações específicas. O que se contrastava com o serviço dos sacerdotes, por exemplo. Os sacerdotes exerciam 25 anos direto, né? Os reis, por exemplo, exerciam através das dinastias, pelo menos o reino de Judá. O filho. E o sacerdote não. O sacerdote, ele era levantado, o profeta, ele era levantado de acordo com uma necessidade específica. Ele carregava uma mensagem específica. Havia profetas que falaram só sobre restauração. Nós temos, por exemplo, os profetas da época da restauração, Ageu, Zacarias, Malaquias, falando da restauração do templo, restauração da casa do Senhor, da volta do povo para o cativeiro. Alguns profetas tinham temas específicos. E, por exemplo, Elias vai profetizar e vai trazer sobre Israel, vai ensinar para Israel que o Senhor é o único Deus. Porque na época de Elias eles adoravam a Baal. Interessante que Baal, no hebraico,
Hoje nós, como cristãos, nós falamos Baal, a gente já entende. Está falando de um demônio, de um principado. Mas na verdade no hebraico, Baal quer dizer Senhor. Esses dias eu fui apresentar o meu marido para uma minha professora que é judia. E eu apresentei o meu marido como Baali. Porque é o termo utilizado, que significa meu marido, Baali. Né? E na época de Elias, eles diziam, Baal é Deus. Porque eles achavam que era aquele ídolo adorado dentro da casa de Jezabel, que era o Melcarte, que era um ídolo que foi trazido lá da região lá, da parte da Síria, de onde Jezabel era. Eles achavam que era esse entre aspas, Deus, que dava fertilidade, que fazia a terra brotar. Eles perderam o entendimento de que o Senhor era o Deus de Israel. E a idolatria foi tão grande que eles acharam que Baal, ou seja, o Baal pregado por Jezabel, é que era o Deus de Israel. Então Elias veio com uma palavra específica. Os irmãos estão a compreender? Elias veio com uma palavra específica para o seu tempo. E a palavra de Elias é que o Senhor é Deus. O nome Elias, Eliahu, quer dizer o Senhor é Deus. El é Deus. O Senhor é Deus. E não aquele Baal que estava sendo pregado. Então, todas as vezes que alguém chamava o nome de Elias, quando Elias nasceu, os seus pais deram para ele um destino profético. Porque o judeu tem muito disso. O judeu até hoje, ele só dá nome para os filhos no momento do nascimento. Não no momento do nascimento, mas no momento do Brit Milá, que é a circuncisão. É o momento em que a criança recebe o nome e que o nome é declarado publicamente. Não é como nós, que falamos o nome da criança que nós vamos pôr. Eles só falam no momento da circuncisão, porque é o momento em que o menino é introduzido no pacto com Deus. Então ali o nome da criança, ou seja, nome é destino. Então o destino da criança, ele é revelado no momento que a criança é introduzida no pacto. E Elias foi um desses homens. No momento da sua circuncisão, ele recebeu o seu nome. E o seu nome, Eliahu, quer dizer, o Senhor é Deus. Quando ele confronta os profetas de Baal e os profetas de Azera, do poste ídolo, quando Deus faz cair fogo dos céus, que vem o fogo, lambe a água, imagina num tempo onde havia seca, 3 anos e meio sem chover. Elias põe lá o sacrifício e derrama água sobre o sacrifício. Não havia água, mas ele traz de algum lugar água. E ele joga bastante água sobre o sacrifício e ele faz uma oração ao Senhor. E Deus manda fogo dos céus, que lambe aquela água toda, que consome o sacrifício. Naquele momento o povo clama, Eliahu, o nome de Elias. Naquele momento o povo está dizendo, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Elias cumpriu a sua missão, porque o povo reconheceu que Deus não era aquele Baal. Deus não era aquele Senhor que era o Senhor de Jezabel, que eles achavam que trazia prosperidade, que eles achavam que fazia a terra florescer. O Senhor de Israel era o Deus de Elias. Então, naquele momento, Elias se encontra com o seu destino profético. Então, os profetas do Antigo Testamento, na maioria das vezes, vinham com uma missão. E hoje também é assim. A gente vê alguns profetas que falam sobre alinhamento, outros profetas que falam sobre restauração. E a gente vê também, eu como já sou cristã há muitos anos, já quase 30, nós vemos que de tempos em tempos Deus levanta uma voz profética. De tempos em tempos parece que a igreja tem um tema. Já perceberam isso, pastora, que já está, né? Parece que tem um tema. Houve um tempo que o tema era guerra.
Tudo que se falava era sobre guerra. Houve um tempo que o tema era adoração. Houve um tempo que o tema era a intimidade do noivo com a noiva. Esse tempo, os profetas estão se levantando para falar sobre o reino. Nós estamos vivendo os últimos tempos para falar sobre o reino, para falar sobre o rei, para falar sobre a vinda do Messias, para falar sobre o alinhamento, para preparar o caminho do rei. Então, os profetas do Antigo Testamento também tinham, alguns deles tinham um tema. Eram levantados dentre um povo com uma mensagem específica. Alguns profetas eram chamados para profetizar no Reino Norte, Israel. Outros profetas eram levantados para profetizar no Reino Sul, para Judá, Benjamim, a meia tribo de Manassés. Alguns profetas profetizavam em outras nações, como Jonas, por exemplo. Jonas foi levantado para um povo específico, para o povo de Nínive. E ele se levanta no meio do povo com uma palavra para aquela nação, uma palavra de restauração e de arrependimento para aquela nação. Amém? Está dando sono? Então, o que o profeta do Antigo Testamento fazia? Porque a gente tem uma ideia de que profeta é só aquele que fala o que vai acontecer. Profeta é aquele que fala o futuro. A gente às vezes tem essa ideia. Mas qual é a missão dos profetas? O profeta, ele é capaz de interpretar a palavra de Deus e aplicar a um povo ou a alguma pessoa em particular. Então, o que o profeta faz? O profeta, ele faz uma leitura do tempo. Então, o profeta na Bíblia, o que ele fazia? Vocês estão vivendo isso? Vamos ver aqui uma coisa prática. Vamos abrir a Bíblia, Oséias capítulo 6. Oséias capítulo 6, versículo 4 a 7. Diz assim: O que te farei, ó Efraim? O que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Por isso eu os abati no meio dos profetas. Pela palavra da minha boca eu os matei, e os meus juízos sairão como a luz. Pois misericórdia eu quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Mas eles transgrediram a aliança como Adão. Eles se portaram aleivosamente como contra mim. Então o que Deus estava dizendo? Ele está declarando o futuro aqui? Não, ele está fazendo uma leitura dos tempos. Ele está dizendo, olha, vocês estão passando por isso tudo, porque o amor de vocês é um amor passageiro. É como o orvalho da manhã. O orvalho cai de madrugada, mas quando chega de manhã, já seca tudo. Então o amor de vocês é assim. E vocês estão passando por isso, que vocês estão passando, porque vocês transgrediram a aliança, à semelhança de Adão. Então o que o profeta faz? O profeta vai lá atrás, e o profeta traz uma interpretação de vocês estão vivendo isso hoje, porque vocês transgrediram a palavra que diz isso, 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 isso. E por causa disso vai acontecer. Aí ele aponta para o futuro. Isso, isso, isso. Se vocês se arrependerem, então Deus vai fazer isso, isso, isso. Mas se vocês não se arrependerem, então Deus vai fazer isso, isso, isso. Então esse é o ministério profético. Então notem, queridos, que o ministério profético, ele está completamente unido à palavra. A pastora falou para mim que muitos de vocês fluem no profético. Estão sendo ativados no profético. Então o primeiro conselho que eu dou para vocês, que estão sendo ativados no profético, que tem esse ministério, que tem essa vertente profética, como a palavra. Porque o profeta, ele profetiza e ele interpreta segundo a palavra.
Porque se o profeta não tiver a palavra como base, como estrutura, ele vai profetizar do seu coração. A vontade de Deus está declarada na palavra. Então, se Deus tem um ministério profético na sua vida, o ministério da palavra não é só para os mestres. O ministério da palavra não é só para os pastores. O ministério da palavra é para todos. Todos nós precisamos conhecer a palavra. Quanto mais da palavra nós conhecemos, mais a vontade de Deus vai ser manifesta. E mais sensíveis nós vamos nos tornando no nosso dom. Nós temos que cooperar com o Espírito Santo, queridos. Precisamos cooperar com o Espírito Santo. Nós precisamos conhecer a palavra para que o Espírito Santo possa nos usar. Amém? 4 elementos principais que podem ser definidos no ministério dos profetas. Primeiro, o profeta encoraja o povo a confiar exclusivamente em Deus. Então, o profeta é um encorajador. Profeta não é aquele que profetiza caos. Nós temos visto por aí, entre aspas, profetas que só profetizam caos. Eu me lembro na época do bug do milênio, lembra disso? Do ano 2000, vai chegar o ano 2000. E as pessoas diziam, 1000 passarás, 2000 não chegarás, lembra disso? Já na Bíblia falavam. E alguns profetizavam, colocaram as profecias na internet. Na virada do ano vai acontecer catástrofes, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, Chegou 2000, nada. Foram na internet, apagaram, tiraram da internet as profecias. Porque há muita gente que só profetiza caos. Não são esses os homens que Deus tem levantado nesse tempo. Sabe de uma coisa, queridos? O profeta, eu gosto muito de um texto que diz: busquei um homem que se colocasse na brecha em favor da terra. Então o profeta, ele não trabalha condenando a terra. O profeta, ele não é levantado para condenar a igreja. A nossa função não é condenar. Já existe um que foi levantado para condenar por causa dos seus pecados, para acusar, que é o diabo. A função do profeta não é trazer condenação. A função do profeta é se colocar diante de Deus em favor da terra. Era isso que os profetas faziam. Moisés, quando Deus falou, eu vou riscar o povo do livro da vida. Lembram disso? Eu vou acabar com esse povo. Deus falou. E Moisés falou, Senhor, não faça isso. Lembra-te dos teus mandamentos. Lembra-te das tuas promessas. Lembra o Senhor, Senhor, por favor, não, nós precisamos da tua presença. Não me deixe sair daqui desse lugar. Se a tua presença não for comigo, eu quero morrer. Abraão, quando Deus falou que ia destruir Sodoma e Gomorra, Abraão foi insistentemente como profeta ali, conversando com Deus. Senhor, mas se tiver 50, e se tiver 40, tiver 45, ele se colocou no lugar do povo. Ele se colocou na brecha pelo povo. Então o ministério profético não é para condenar. O ministério do profético é para encorajar. É para se colocar no lugar. É um ministério que é um ministério de intercessão. Profeta que não lê a Bíblia, profeta que não ora, não vai conseguir fluir no profético. Não vai conseguir ter um ministério profético bem-aventurado. Eu me lembro que quando as torres gêmeas caíram, o que se levantou de profeta para falar que foi por causa do pecado dos Estados Unidos. Agora imagina, queridos, aquelas pessoas que perderam a família. Perderam, às vezes, 2, 3 pessoas da mesma família que trabalhavam ali. Escutar isso da igreja. Sabe, nos momentos de calamidade que acontece no mundo, as pessoas olham para a igreja. Porque as pessoas olham para a igreja para ver a leitura que a igreja vai fazer. Para que através da leitura da igreja as pessoas conheçam a Deus. E a leitura que as pessoas fazem nos momentos de calamidade, alguns que se intitulam profetas, é que Deus é mau. É que Deus quer nos matar. E Deus não é homem, Deus não é unilateral.
Deus não fica magoadinho com os nossos pecados. E toda vez que a gente peca, Deus quer nos matar. Deus não é assim. Deus quer nos trazer para perto. Quando uma nação peca, no coração de Deus, que é cheio de amor, Deus quer restaurar aquela nação. E é por isso que Deus levanta profetas. Deus levanta profetas para declarar a vontade dele para aquela nação, para mostrar o coração dele, para mostrar que ele ama. Apesar dos pecados, ele ama. Deus não compactua com o pecado, mas ele quer aproximar o povo por meio de Jesus. Então a missão profética não é ser um anunciador de calamidades e nem um fofoqueiro de Deus. O ministério profético é um ministério de restauração. O ministério profético é um ministério de encorajamento. Amém? Já passou aqui, nem sei onde eu estou aqui. Então o profeta ele encorajava o homem a confiar exclusivamente de Deus. Como, por exemplo, Barnabé, que tinha um ministério de encorajamento. Uma certa vez, Barnabé, Paulo e João Marcos tiveram ali uma rixa, né? E Barnabé pegou naquele menino. Paulo não quis mais andar com João Marcos. E Barnabé pegou naquele menino. E aquele menino foi um dos maiores cooperadores do ministério do apóstolo Paulo no final da sua vida. Levantou Barnabé. Então o profeta ele faz isso. O profeta desses tempos e dos tempos antigos é chamado para restaurar pessoas. É chamado para sentar no lugar das pessoas e para declarar a vontade de Deus sobre as casas, sobre as vidas, para que o reino de Deus venha, para que a vontade de Deus seja feita, para que os caminhos tortos possam ser endireitados, para declarar a vida de Deus sobre as pessoas. Esse é o ministério profético. Para fazer uma leitura da palavra e declarar a vontade de Deus sobre alguém. Esse é o ministério profético. Amém? Amém. Vou enxugar um pouquinho aqui. Então os profetas eles eram diferentes dos sacerdotes nesse sentido, né? Porque a função profética inicialmente ela pertencia aos sacerdotes. Na época em que o ministério sacerdotal dos levíticos, né, foi instituído, onde Deus levantou levitas, Deus levantou sacerdotes, nessa época, esses sacerdotes que Deus levantou eram os homens que eram os profetas da época. Porque eles eram aqueles que ensinavam a palavra. Eles eram aqueles que não tinham possessão, eles não receberam uma herança, uma tribo, não receberam herança como os outros em Israel. Então eles não tinham ali suas casas, seus comércios, ganhavam dinheiro, não. Eles viviam exclusivamente para Deus. E a habitação dos sacerdotes era entre as tribos. Por que eles habitavam entre as tribos? Para exercer influência. É por isso que eles não tinham o local certo. Então, os sacerdotes eram aqueles que Deus levantava como profetas. Samuel, por exemplo, Samuel teve uma chamada profética. Samuel foi chamado por Deus num tempo onde as visões eram raras, onde a palavra do Senhor era rara. E Deus chamou Samuel. O nome Samuel vem de um verbo hebraico que é lishmoa. Olha como é que parece. Samuel, lishmoa, que é aquele que ouve. E Samuel foi levantado como profeta. Ele era sacerdote, mas ele foi levantado como profeta no seu tempo. E ele ouviu Deus. E ele declarava aquilo que ele ouvia. E a Bíblia fala que nenhuma das suas palavras Deus deixou cair por terra. E Samuel começou uma escola de treinamento de profetas. E o que Samuel fazia? Samuel tinha um ministério itinerante. E ele ia de tribo em tribo, ensinando a palavra do Senhor e preparando profetas para fazer isso.
Então os profetas, eles não eram só aqueles que declaravam o futuro, mas eram aqueles que viviam de forma profética, de forma dependente de Deus, que eles eram sacerdotes e eram sustentados pelo templo. E eles eram homens completamente dependentes de Deus e que influenciavam as tribos, ensinavam a palavra de Deus às tribos. Só que com o tempo, os sacerdotes foram se corrompendo. Na época de Isaías, de Miqueias, de Oséias, lembra que eu falei da abundância? O povo estava próspero. E o povo continuou a fazer sacrifício, embora o seu coração estivesse longe do Senhor. É por isso que Isaías fala: esse povo me honra com lábios, mas o coração está longe de mim. E eles multiplicavam os sacrifícios. Então eles tinham muito dinheiro. Quanto mais sacrifício fazia, mais os sacerdotes ganhavam, né? Tinha até um ditado na época que falava: o sacerdote come o pecado do povo. Porque quanto mais sacrifício, mais eles tinham, né? Mais eles tinham. Então, os sacerdotes se tornaram corruptos. Os sacerdotes começaram a beneficiar aqueles que faziam grandes sacrifícios. Isso também não parece com dia de hoje, né? Então, começou a haver os sacerdotes perderam a voz profética durante um bom tempo em Israel. Então Deus começou a levantar profetas que não eram da tribo de Levi. E Deus começou a levantar profetas dentre o povo. Levantou Amós, por exemplo. Amós era um boieiro, era um homem do campo. Homem do campo, viu? Homem do campo. Amós era um boieiro. E que foi levantado para entregar uma palavra profética para o seu tempo. Então, Deus começou a levantar profetas à medida em que o sacerdócio foi se corrompendo, que os reis foram se corrompendo, houve uma maior atividade profética. Quanto mais eles se corrompiam, mais profetas Deus levantava. Para quê? Para declarar juízo? Não. Para declarar a vontade do Senhor. Para declarar que o povo voltasse para Deus. E caso não voltasse, eles enfrentariam então o juízo. Então os profetas eram levantados de diferentes profissões. Jeremias e Ezequiel, por exemplo, eram sacerdotes. Isaías, Daniel e Sofonias eram homens do governo, eram da linhagem real. Amós, como eu falei, era pastor de ovelhas, boieiro. Oséias era padeiro, talvez. Interessante que Deus, quando Ele vai nos usar, Deus vai utilizar o nosso jeitinho para falar. Deus, Ele utiliza as nossas características. Quando Oséias vai entregar a mensagem profética, Oséias, que talvez era padeiro, ele diz assim: Israel é um bolo que não foi virado. Do jeito dele, né? Ele fala do jeitinho dele. Ou seja, Israel, de um lado amadureceu muito, mas no outro era imaturo. Amós era boieiro. E quando ele vai entregar a palavra para o povo, ele chama o povo vacas de Bazã. Porque era a linguagem dele. As vacas de Bazã eram aquelas que pastavam nos lugares verdes, prósperos, né? Então ele diz para o povo que o povo era arrogante, era como vacas de Bazã. Eram vacas que estavam engordando por causa das pastagens, mas que tinham um coração arrogante. Deus vai nos usar do nosso jeitinho. Deus vai nos usar com o conhecimento que nós temos. Deus vai nos usar com o entendimento que nós temos. Basta nós nos colocarmos diante do Senhor. Deus vai nos usar com o nosso sotaque, do nosso jeito, do jeito de falar. Amém? Amém. Vou pular um pouquinho aqui. Essa parte aqui eu vou pular, viu? E vou passar para uma outra parte, para a gente ter um tempo de orar também. Então, os profetas no Antigo e no Novo Testamento, eles se moviam mais ou menos na mesma época, tanto no Antigo quanto no Novo, né? Os profetas do Novo Testamento, eles profetizavam baseado
na revelação do Antigo Testamento, tendo a revelação do Antigo Testamento como base, né? E edificando e fortalecendo a comunidade cristã e trazendo uma vida, o entendimento de que o povo precisava viver uma vida de santidade, uma vida que entronizasse a presença do Senhor, uma vida de comunhão. Então, o ofício no Antigo Testamento é muito parecido com o do Novo Testamento. E no Novo Testamento a gente vê o profeta agora dentro de uma eclesiologia. A gente vê o profeta agora inserido como um dos dons de governo. No Antigo Testamento a gente vê coisas soltas, né? Deus levantava mestres, que geralmente eram sacerdotes, os profetas também eram geralmente sacerdotes. O sacerdócio, praticamente, ele trazia em si funções dos 5 ministérios. Mas no Novo Testamento nós vemos a coisa mais setorizada. E Deus concede uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. E os 5, a gente iniciou falando isso, trabalham num conjunto. Os 5 estão no ministério de governo da igreja e trabalham para a edificação e para o fortalecimento do corpo de Cristo. Cada um na sua área. Um ganhando, outro fundamentando, o outro estabelecendo, o outro derrubando, o outro anunciando, né? O outro acolhendo, pastoreando. Mas uma igreja que funciona nos 5 ministérios é uma igreja madura. Porque os 5 ministérios foram instituídos para amadurecer a igreja, para trazer maturidade para o corpo de Cristo, para despertar e ativar no meio do povo pessoas para cumprir o seu propósito e o seu chamado específico. Então a gente vai fazer aqui agora diferenciar um pouco o que é ofício profético e dom de profetizar. Amém? Quem pode profetizar? Queria que vocês falassem para mim. Todos, exatamente. Todos podem profetizar, independente se faz parte do ministério profético ou não. Amém? Amém. Por quê? Porque o dom, ele é dado para aquilo que é útil, ok? O dom, ele é dado para aquilo que é útil. O ministério, os 5 ministérios são uma posição de governo para amadurecer e edificar a igreja. Agora, o dom, ele é dado para aquilo que é útil. Ou seja, se você for na casa de alguém e houver uma necessidade, você não vai vir chamar a pastora para profetizar para ela, para a pessoa. Deus vai usar você para profetizar naquela casa e para ser um canal de Deus. Amém? É claro que alguns são bebezinhos na fé, né? E daí o ministério pastoral é para auxiliar e para amadurecer esses que são bebezinhos na fé. Mas o intuito de Deus é que você possa ser uma pessoa disponível para o Senhor agir, para o Senhor usar da maneira que Ele quer. Então, há uma diferença entre ministério profético e dom de profetizar. Amém? Ministério profético é um ministério de governo da igreja. O dom de profetizar é para todos. E pode ser utilizado no momento que for útil. Até uma mula profetizou. Porque não tinha mais ninguém ali vendo, né? Então Deus usou uma mula para falar para aquele homem, para entregar uma mensagem. Se nós não clamarmos, até as pedras clamam. Então, o que nós precisamos é nos colocar numa posição para que Deus possa nos usar como Ele quer. Então, profecia, a gente vai falar um pouco sobre dons, e eu vou tentar ser bem rápida aqui. 1 Coríntios capítulo 12, vamos deixar lá a Bíblia aberta. Amém? Tá tudo bem? Amém. Glória. Amém. 1 Coríntios capítulo 12 fala sobre os dons espirituais. E a gente não vai falar de todos, mas vai falar mais sobre profecia dentro dessa área, tá? E o apóstolo Paulo diz, a respeito dos dons espirituais,
não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então o apóstolo Paulo ele começa dizendo aqui que a ignorância não deve ser estimulada, né? E ele diz aqui, não quero que vocês sejam ignorantes. E Oséias também diz, o meu povo perece porque falta conhecimento. E Deus nos encoraja a conhecê-lo e a crescer no entendimento. Deus está dizendo para nós, eu quero que vocês conheçam. Jesus disse, errais porque não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus. A Bíblia fala, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Os apóstolos vieram dizendo, crescei na graça e no conhecimento de Deus. Então, o Senhor, Ele nos orienta a crescer no entendimento em algumas áreas. E o apóstolo Paulo está dizendo, a respeito dos dons espirituais, em outra palavra, o apóstolo Paulo está dizendo, vocês podem crescer no entendimento acerca dos dons espirituais. Amém? Amém. Todos nós estamos em constante crescimento. E ele está dizendo, vocês precisam crescer nos dons espirituais. E Deus está nos estimulando a conhecer a palavra. Deus não está falando somente de conhecimento teórico, mas um conhecimento prático. Amém? De um envolvimento com a verdade, da maneira que a gente possa vivê-la no nosso dia a dia e de manifestar os dons no nosso dia a dia. Então, os dons, a maneira como Deus se manifesta é muito simples, né? Eu quero encorajar você, porque eu acredito que Deus tem para nós, Deus tem para mim e Deus tem para você uma vida cristã prática. Uma vida cristã onde nós possamos ser vasos para que nós possamos fluir a vontade de Deus em todos os momentos. Sabe, queridos, eu creio, eu não tenho essa concepção de que o pastor é o sacerdote da igreja. Todos nós somos sacerdotes. A Bíblia fala que nós somos sacerdócio santo. O pastor é aquele que tem uma posição de governo para pastorear. Mas todos nós somos sacerdotes. Alguns são sacerdotes através da medicina. E o seu campo ministerial é a medicina. Outros são sacerdotes nas letras, na arte, na música, enfim, na educação física, na arquitetura. Então Deus vai utilizar as nossas áreas de influência para que nós exerçamos o nosso sacerdócio. E esse momento em que nós estivermos nesses lugares, naqueles lugares que Deus nos posicionou, é o momento em que o nosso dom vai fluir. Porque o dom, ele não é para nós. O dom, ele não é para aparecer. O dom é em favor do outro. Então, o dom, ele tem a ver com serviço, em favor do outro. Esses dias eu fui numa sapataria, estava vendo um sapato, eu comecei a conversar com uma senhora dentro da sapataria. E conversa vai, conversa vem, e ela começou a me contar a vida dela dentro da sapataria. E eu comecei a declarar cura sobre a vida dela. Então, o que Deus quer fazer nesse tempo? Deus quer diminuir a distância entre o sobrenatural e o natural. A oração de Jesus foi: Pai, que venha o teu reino e que a tua vontade aqui na terra seja feita como ela é feita no céu. Deus quer diminuir essa distância. Então, no nosso natural, no nosso dia a dia, nós podemos manifestar os dons. Os dons não são só para ser manifesto dentro da igreja. Na igreja também. Um tem salmo, um tem profecia, um tem uma palavra de encorajamento, um tem doutrina, um tem fala em línguas, o outro interpreta. Mas principalmente nas nossas áreas de influência. Amém? Então, eu queria abrir com vocês Atos 10, 38, mas deixem aberto aí em 1 Coríntios capítulo 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38. Eu queria
mostrar para vocês um testemunho que as Escrituras dão acerca da pessoa de Jesus e desmistificar algumas coisas aqui. Diz assim, esse texto ele fala, opa, estou na página errada. Estou lá em João, gente, fala sério. Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Tem algo aqui, uma chave aqui importante nesse texto. Sabe, nós sempre olhamos para Jesus e falamos assim, nós temos a mente de Cristo, Ele é o nosso padrão de santidade, de caráter. Mas Jesus também é o nosso modelo de ministério. Quando a gente olha para esse texto, a gente vai ver que a maneira como Jesus serviu as pessoas deve ser a nossa referência de ministério. E sabe de uma coisa? A maioria de nós olha para Jesus como se Jesus tivesse feito todas as coisas como Deus. Não, mas ele fez porque ele é Deus. A gente estava conversando isso ontem, né? E na verdade, a Bíblia fala nesse texto que ele servia as pessoas e ele foi ungido com o Espírito Santo e com poder. Jesus também precisou ser ungido. Ele não estava na terra como Deus. Ele estava na terra como homem. E a Bíblia fala, ele diz, quem crê em mim fará as obras que eu faço e até outras maiores. Se Jesus tivesse feito o que fez como Deus, como é que nós poderíamos fazer o mesmo? Seria impossível para nós. Mas ele fez o que fez como homem. Filipenses diz que ele, subsistindo em forma de Deus, ele não teve usurpação no ser igual a Deus, mas ele se esvaziou de si mesmo. Esse esvaziar de si mesmo significa que ele veio como Deus na sua essência e na sua identidade. Ele não deixou de ser Deus, mas uma vez sendo achado em forma humana, ele não usou dos atributos divinos para fazer nada do que ele fez. Então tudo que ele fez como homem. Ele curou como homem. Ele andou sobre as águas como homem. Ele multiplicou pães e peixes como homem. Tudo que ele fez como homem. E a Bíblia fala que ele fez porque Deus era com ele. Ele foi ungido pelo Espírito Santo e com poder. E se Jesus fez tudo como homem, é aí que ele diz, aquele que crê em mim farão obras maiores. Então, quando a gente olha para a vida de Jesus, a vida de Jesus é um exemplo para nós, que nós como homens podemos ser usados por Deus nesse tempo. Deus é onipresente, onisciente e onipotente, correto? O que é onipresença? Deus está em todos os lugares. Jesus podia estar em todos os lugares como homem? Não. Onisciência é aquele que sabe tudo. Jesus, ele sabia tudo como homem? Não. A Bíblia fala que ele cresceu em sabedoria, em graça e em conhecimento de Deus. E ele foi aprendendo coisas como homem. A Bíblia fala que ele foi treinado em muitas coisas que ele aprendeu. Ele aprendeu por meio do sofrimento, como nós. Onipotência diz que Deus tem todo o poder, mas a Bíblia fala que Jesus, ele foi ungido pelo Espírito Santo e com poder, como nós. Então a maneira que Jesus se movia, esse entendimento é muito libertador para nós, porque isso deve provocar em mim e em você um romper. Isso deve provocar em mim e em você um desejo de também se mover como Jesus moveu. Jesus é o nosso exemplo de que, como homem, nós podemos fazer tanto aquilo que ele fez, como coisas maiores. E Jesus manifestava o reino em todos os lugares que ele ia. Jesus não estava a pregar dentro das sinagogas.
Jesus manifestava o reino nas ruas, nas casas, nas festas de casamento. E sabe, eu creio que Jesus começou a manifestar alguns dons em casa. Quando Jesus foi naquela festa de casamento e Maria viu que acabou o vinho, a mãe dele começou a falar para ele: então Jesus, não vai fazer nada não. Por que ela fala isso? Já pararam para pensar? Talvez ela estivesse dizendo para ele assim: faz aqui aquilo que você faz lá em casa. E ele: mulher, o meu tempo ainda não chegou. Então Jesus começou a manifestar os dons em casa. Talvez diante da sua família. Talvez nas suas aldeias. Quando ele se senta com aqueles sábios e ele manifesta ali conhecimento, que ficou toda a gente de boca aberta. Então, gente, o que eu quero dizer para vocês nessa noite é sobre a simplicidade dos dons. Os dons não são algo que de repente nós estamos num lugar e vem um poder sobre nós, e a gente fica igual um super-herói. Não, você pode ser usado no seu dia a dia, na sua casa, a orar por uma criança, a orar por alguém que está doente. É assim que Deus vai te dar uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento, uma palavra profética para alguém, dentro das suas áreas de influência, naquilo que você está fazendo. Amém? Elias também foi um homem comum. A Bíblia fala que ele foi sujeito às mesmas paixões que nós. Mas um homem que num determinado momento orou e Deus fez cair fogo do céu. A oração desse homem cerrou os céus e parou de chover. E depois ele ora de novo e volta a chover. Homem simples, que Deus usou para transformar uma nação. Amém? Deus usa gente em todo lado. Quando o povo foi para o cativeiro, Jeremias era um homem simples. Jeremias ficou ali profetizando para o povo da terra, que não foi para o cativeiro. Ezequiel era um sacerdote, foi profetizar para os sacerdotes. Daniel era da corte real. Deus colocou ele no palácio. Mas Deus usa todos. Amém? Os dons são para todos. Os dons são para o corpo de Cristo. É lindo a gente entender que mesmo com a nossa limitação, a gente pode ser instrumento sobrenatural de Deus. E Paulo está dizendo, antigamente, vocês eram pagãos e serviam a um Deus mudo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 2. Mas sabe, nesse tempo ele diz, Deus fala. Antigamente vocês serviam a ídolos mudos. Mas agora vocês vivem num ambiente de manifestação onde Deus fala. E eu vou trazer, o apóstolo Paulo está dizendo, uma orientação para vocês, para que a respeito dos dons espirituais, vocês não sejam ignorantes, mas que vocês possam crescer. Crescer e ser aperfeiçoado no dom. E o apóstolo Paulo, ele fala que todo aquele que fala que Jesus é Deus, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 2, versículo 3, eu vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus se não for pelo Espírito. Então ele coloca aqui um parâmetro. E ele diz, se alguém com a sua fala glorifica a Deus, fala pelo Espírito de Deus. Se alguém com a sua fala contra Jesus, não fala pelo Espírito de Deus. Então ele está muito mais do que simplesmente falando que Deus fala, mas dizendo que as nossas palavras podem glorificar a Deus, como os profetas do Antigo Testamento. E eu fico pensando, assim que eu me converti, eu tentava descobrir como é que Deus fala. E eu achava incrível os pastores pregando e falavam, o Senhor me disse, assim diz o Senhor, eu ouvi Deus falando comigo. Eu achava que vinha uma voz do céu e vum, e eu ficava pensando, como é que Deus fala? A voz de Deus é muito simples no nosso coração, é simples e profunda, né?
Há uma maneira muito simples pelo qual Deus fala. E como é que Deus fala? Meu Deus, meu computador está aqui uma benção. Pronto. Então Deus fala no nosso coração, né? Quando Natanael se aproxima de Jesus, Jesus diz: eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo. E Natanael pergunta: de onde é que esse homem me conhece? E Jesus olha para ele e fala: antes que Filipe te chamasse, debaixo da figueira, eu te vi lá. E ele diz: vejo que o Senhor é profeta, entendo que o Senhor é rei em Israel. Quando a gente olha as manifestações na vida de Jesus, a gente entende que isso está à disposição para nós também. E a igreja de Corinto, ela estava com dificuldade na manifestação dos dons. Então o apóstolo Paulo começa dizendo: ninguém que fala contra Jesus fala pelo Espírito Santo. Todo aquele que glorifica Jesus fala pelo Espírito Santo. Então o apóstolo Paulo coloca o dom como algo simples, como falar de Deus. Então a manifestação do dom tem a ver com falar de Deus, com compartilhar sobre a pessoa de Deus. E ele vai orientando a igreja, para não haver confusão. Se alguém for falar em línguas em público, que haja quem interprete. Porque imagina se chegar um incrédulo e ver toda a gente falando em línguas. Nós somos edificados, porque o falar em línguas edifica o nosso espírito, mas aquele que chega não é edificado. Então, é muito melhor você falar quando há interpretação, ou trazer uma profecia, ou uma instrução, ou se tiver línguas, que haja interpretação, para que aquele que é indouto veja aquilo que Deus está fazendo e glorifique a Deus. E ele começa a dar interpretação. E ele diz o seguinte: se não há intérprete, fique calado. Mas ele fala: fique calado falando. O que significa isso? Você não vai falar em público se não tem interpretação. Mas continua falando consigo mesmo e com Deus, é o que diz a palavra. Fique calado falando consigo mesmo e com Deus, porque você está sendo edificado. E o apóstolo Paulo também diz: se forem profetizar, que sejam 2 ou 3 a profetizar e os outros profetas julguem. Isso traz para nós que a profecia, o que está sendo falado, pode ser julgado. Não é julgar a pessoa, mas é julgar o que está sendo falado. O que é julgar? É passar o que está sendo falado pelo crivo que nós temos, que é a palavra. E ver se aquilo é de Deus ou não. Amém? Amém. E às vezes a gente tem dúvidas, nessa questão de se mover nos dons, a gente tem dúvidas se é Deus que está falando ou não. A Bíblia nos orienta a não desprezar as profecias. Mas também a gente precisa julgar e reter aquilo que é bom, né? Na dúvida, a gente guarda no coração e fica esperando se cumprir. E a Bíblia fala que se cumprir, se aquilo que foi falado pelo profeta se cumprir, é de Deus. Se não, ele falou com arrogância de coração. Então a Bíblia ensina muitas formas da gente entender que Deus fala, né? E a voz de Deus, ela muda a nossa história. Ouvir a Deus é o que nos diferencia nesse tempo na nossa geração. Ouvir a Deus é a coisa mais importante que nós podemos buscar nesse tempo. Ouvir a palavra de Deus, porque esse tempo é um tempo de muitas vozes. Ouvir a Deus deve ser o nosso foco, assim como Samuel, que viveu uma vida diferenciada na sua época. Passei isso tudo aqui. Então, como é que Deus fala? Jó, capítulo 33, fala que Deus fala de muitas formas. Deus fala por meio de sonhos e visões. Capítulo 33 de Jó, se quiserem anotar, depois leiam. Deus fala por sonhos e visões. Deus falou a José por meio de sonhos. Deus falou a Daniel por meio de sonhos. E Daniel interpretou também os sonhos de Faraó. Deus fala por meio do sofrimento. O texto vai falar, Jó diz: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Deus fala por meio das situações. Deus fala usando mensageiros e profetas para declarar a sua palavra. Deus fala por meio da palavra. Examinai as escrituras, porque elas falam de mim.
porque cuidais ter nela a vida eterna. Deus fala de uma forma muito especial, que é através do Espírito Santo falando no nosso coração. O que é o Espírito Santo falando no nosso coração? Isso é uma testificação interior dentro do nosso espírito. Amém? 1 Coríntios 14, 12 diz: visto que desejais os dons espirituais, procurais progredir neles, para a edificação da igreja. Então Deus quer criar em nós um desejo pelos dons espirituais, para que possamos progredir neles, né? Mas nós precisamos desejá-los, porque a Bíblia fala que Deus vai derramar água sobre o sedento. A Bíblia nos orienta a buscar os melhores dons, a buscar os dons. Nós não podemos ficar esperando Deus derramar sobre nós. Nós precisamos buscar os dons, buscar ser ativado nos dons. Estou concluindo, tá? Então, como é que Deus fala? Deus fala no nosso espírito por meio de uma impressão. O que é uma impressão? É um pensamento que às vezes vem dentro do nosso coração. Às vezes Deus vai usar e vai falar com uma voz audível como Samuel. Mas outras vezes, na maioria das vezes, Deus fala dentro do nosso coração. É uma impressão persistente que vem. Por exemplo, se eu disser para vocês, todos nós temos certeza da salvação, amém? Amém. Se eu disser para vocês assim, por que vocês têm certeza da salvação? Vocês sabem explicar? Simplesmente sabem que tem. Porque a Bíblia fala que o Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. A gente não sabe por quê. Não sabe por que sabe, mas sabe que sabe. Porque é um testemunho dentro de nós. Não é? Nós sabemos que nós somos filhos, porque o Espírito Santo testificou com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. A Bíblia fala que o Espírito do homem é a lâmpada ao qual o Senhor ilumina. Então Deus ilumina muitas vezes o nosso espírito e nos dá um discernimento aguçado para que a gente possa começar a fluir nos dons. Ninguém já nasce com fluência nos dons. Os dons são aprendidos, os dons são exercitados. Né? A Bíblia fala que em parte a gente conhece e em parte a gente profetiza. Às vezes nem sempre a gente fala só porque a gente sabe, porque em parte a gente fala, em parte a gente profetiza. E a Bíblia também orienta a gente não ser negligente com o dom que há em nós. Como é que a gente começa isso? Às vezes a gente está orando a Deus e de repente o Espírito Santo começa no nosso coração, traz no nosso coração. Eu conheço um pastor que ele fala sobre isso e ele diz assim, uma suspeita profética. A gente sabe que Deus quer falar alguma coisa. A gente não sabe o que Deus quer falar, mas a gente sabe o que Deus quer falar. Né? Então a gente começa com aquela suspeita profética. E às vezes a gente olha para alguém e a gente sabe que Deus quer falar com aquela pessoa, só que a gente não sabe o quê. E às vezes esse medo, a gente tem medo de errar, a gente tem medo de falar o que Deus não falou e de ser julgado por Deus e de não sei o quê. Mas sabe, eu vim aqui nessa noite para encorajar você. De encorajar você a perder o medo. E progredir nisso, sabe? Você não precisa. Como é que a gente aprende a se mover no Espírito Santo? Movendo. Como é que a gente aprende a andar de bicicleta? Andando. Fiz uma comparação assim, mas é assim mesmo. Então, você não precisa chegar para a pessoa como super-homem, com ar de profeta, encostar a voz e dizer: assim diz o Senhor, Deus de Israel. Mas você pode fazer uma sondagem profética. Jesus, quando ele foi conversar com aquela mulher samaritana, Jesus não foi dizendo de uma vez só. É Jesus, né? Jesus estava aqui como homem. Ele não foi dizendo de uma vez só: mulher, você já casou com 5 maridos. Não, ele começou a conversar com a mulher. E de repente, talvez Jesus teve uma suspeita profética. E ele disse assim: mulher, vai e chama o teu marido. Talvez Deus tivesse falado com ele: essa mulher já teve 5 maridos e agora? O que ela está não é marido. Mas Jesus não foi de uma vez falando isso. Jesus falou assim: vai e chama o teu marido. E aí ela falou assim: eu não tenho marido. E daí aquilo deu mais. Jesus falou: então, por aí, né?
E Jesus fala assim para ela: você não tem marido, você já teve 5, e o que você tem agora não é teu marido. Você disse bem. E depois Jesus continua entregando uma palavra para ela, sabe? Então, às vezes, nem sempre a gente vai receber o plano todo quando Deus fala com a gente. Mas às vezes a gente tem que dar um passo, sabe? A gente tem que dar o primeiro passo. Eu me lembro que eu já tive tantas experiências. Assim que eu me converti, as coisas na minha vida assim, foram assim, bem rápidas. E quando eu me converti, estava naquela época em que os dons eram muito fluentes. Eu me converti numa igreja pentecostal. E eu porque queria ser batizada com o Espírito Santo. E eu busquei. Em 4 meses eu fui batizada com o Espírito Santo. E eu me lembro que eu vivi um tempo em que Deus estava me treinando nessa área. E eu andava na rua. Na época eu vendia plano de saúde. E eu passei um tempo muito difícil na vida. E eu andava na rua, e muitas vezes andava tanto, quando eu não vendia nada, eu evangelizava. Eu e uma amiga minha. E às vezes eu não tinha dinheiro para comer durante o dia. Porque eu ia com aquele dinheiro certinho. Se eu comprasse alguma coisa para comer de manhã, de tarde, não tinha. Então eu tinha que ir, né? E teve um dia que eu não tinha. E a gente está tentando vender e falando de Jesus, e houve uma suspeita profética no meu coração. E eu falei com a minha amiga, a minha amiga talvez assim de início ela achou que era fome, né? E ela ficou meio assim, e eu falei assim: vamos ali naquele café, vamos ali tomar um café, comer alguma coisa. Ela falou comigo: tá doida, cara, a gente não tem um tostão. Mas eu tinha uma convicção no meu espírito que era pra gente fazer aquilo. E eu entrei. E nós pedimos aquilo que nós queríamos. Tudo aquilo que a gente queria, e ela olhando para mim. Na hora de pagar, ela olhando para mim. E quando chegou no final, veio um amigo, começou a conversar conosco. E o meu amigo saiu, passou no caixa e foi embora. Então, na hora que a gente acabou de comer, ela virou para mim e falou assim: e agora? Aí veio o senhor e falou assim: aquele amigo de vocês que passou aqui pagou. Então, assim, eu tive muitas experiências assim. Então, essa testificação no nosso coração é uma suspeita profética. Às vezes, eu me lembro que eu estava andando com ela, tentando vender, nós tínhamos áreas, que tínhamos que ir para essas áreas. E às vezes Deus falava comigo assim: olha, agora você vai naquela casa. Você vai naquela casa, aquela casa de tal cor, assim, 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 assim. Isso chama-se palavra de conhecimento. E Deus trazia o meu coração ao lugar que nós tínhamos que ir. E eu batia na porta, não sabia o que fazer, né? E tinha uma assistente profética. Se Deus não tivesse nada para fazer ali, eu falava que queria vender plano de saúde. Então, eu entrava ali naquela casa e eu sabia que Deus tinha alguma coisa para fazer. E geralmente, quando eu entrava ali, aquela pessoa estava precisando de algo naquele momento. Às vezes eu me lembro que Deus mandava assim: agora atravessa a rua. A gente está sendo treinado, né? Agora atravessa a rua, agora faz isso. E eu fazia e não acontecia nada. Mas outras vezes dava certo. E com isso, eu fui conseguindo entender e desenvolver com Deus uma maneira de Deus. E Deus ia falando, né? Falando comigo. Uma vez, eu fui para o monte, né? Naquela época, no Brasil tem muitos montes, né? Então eu ia com essa minha amiga, eu tenho muita saudade dela, a Regina. E eu ia com ela para o monte quase todo dia. E um dia eu cheguei no monte e eu falei assim: Regina, Deus está me mandando escrever uma carta e colocar na árvore. E a Regina falou: Dani, tu é muito doida. Eu falei: Deus está me mandando fazer uma carta e colocar na árvore. Ela falou, e aquele jeitão dela, ela falou assim: se Deus está mandando, faz, né? E eu fiquei lá no monte escrevendo uma carta e coloquei na árvore. E saiu, eu falei: Deus, eu senti que Deus estava falando aquilo comigo. Então, saí, desci. E quando um dia eu estava no culto, e nesse culto estava um rapaz que ele era homossexual. E ele chegou a se travestir. E ele pegou AIDS. E ele estava dando um testemunho de restauração. E ele disse assim: irmãos, Deus é demais. E ele foi curado. Ele disse que um dia ele estava desesperado, não sabia o que fazer. E Deus falou para ele: sobe o monte. E ele subiu o monte.
E ele chegou lá desesperado, chorando, clamando ao Senhor. E Deus falou para ele, olha para a árvore. E eu no culto. E ele disse assim, Senhor, olha para a árvore, misericórdia. Aí ele olhou para a árvore e estava lá uma carta. E ele abriu a carta. E essa carta era uma carta de Deus para a vida dele. E Deus falando com ele, a partir de hoje eu mudo a tua história, eu passo do teu sangue, do meu sangue, no teu sangue, eu sou Deus que te cura, etc, etc. Eu farei de ti um ministro, tu és um profeta para essa geração. Não, esse homem hoje é um pastor, é um profeta. E foi completamente curado. Aleluia. Sabe? Então, às vezes, aquilo começa como uma suspeita profética. Eu me lembro uma vez que eu peguei uma boleia com uma amiga e eu estava no carro e eu olhei para um rapaz que era um jovem da nossa igreja e veio uma impressão no meu coração que aquele jovem tinha desejos homossexuais. E eu não perguntei diretamente, não falei diretamente para ele, assim diz o Senhor. Deus está me mostrando que você tem desejos homossexuais. Não, eu chamei ele no canto e fiz uma conferência profética. E eu disse para ele assim, então, tu tem namorada? E ele falou, não. Eu falei assim, eu estou com um sentimento no meu coração e você por acaso tem desejos homossexuais? E ele começou a chorar. E ele falou, tem. E daí eu comecei a falar aquilo que Deus estava falando no meu coração. Que Deus ia restaurar ele, que Deus era poderoso, sabe? Esse rapaz casou com uma discípula minha. Eu fiquei cuidando dele durante muito tempo. Hoje ele é um pastor. E ela é uma pastora, sabe? E os dois são uma bênção. De vez em quando eles falam comigo na internet. E depois eles me chamaram para ser madrinha de casamento deles. Agora imagina se eu travo, se eu fico com medo de falar. A gente tem que ter coragem. Sabe, Deus falou alguma coisa no teu coração, tem aquela suspeita profética, nós estamos sendo aperfeiçoados. O dom, nós vamos crescendo no dom. Ninguém nasce sabendo nada. Sabe, o dom, a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, a fé, a gente não cresce em fé. Quando há um ambiente de manifestação de fé, vocês já viram os grandes evangelistas o que eles fazem? Eles começam a chamar pessoas, ministrar cura e chamar pessoas com determinados problemas e começa a pedir às pessoas para darem um testemunho. Então um começa a dar testemunho de dor de cabeça, o outro, e aquilo vai gerando um ambiente de fé. E as pessoas começam então, muita gente andar, ser curado, levantar de cadeira de roda, sabe? Até mesmo a fé é assim. A nossa fé é exercitada. Hoje alguém tem dor de cabeça, a gente olha e Deus é curado. E a gente diz, olha, afinal Deus está me usando nesse negócio. Outro dia, tem alguém com um problema na perna. E a gente fala, não, Deus me usou para curar uma dor de cabeça e vai orar por um problema na perna. Amanhã tem alguém com cancro e a gente diz, não, Deus já me usou para curar dor de cabeça, já me usou para curar um problema na perna, eu vou orar para alguém que tem cancro. E daí a gente ora e a pessoa curada. Amanhã alguém morre. Aleluia. E nós vamos orar. Amém. É sim tudo. Quando Davi, ele recebeu uma palavra para ser o rei de Israel. E quando Davi foi enfrentar Golias, e ele foi questionado, mas quem é você? O próprio Golias disse para ele, você é um rato, é um cão. Davi disse para Saul, eu já venci o leão e já venci o urso. As pequenas vitórias de Davi deram para ele ousadia para vencer outros obstáculos. Sabe, queridos, nós precisamos ter ousadia. Amém. Sabe? Uma vez, e Deus vai colocando a gente em cada aperto, né? Uma vez, eu tenho um amigo que é muito amigo, e ele é um profeta, ministério profético mesmo. É um profeta dentro da sua geração. Uma vez num culto, a esposa dele já tinha tido 2 filhos, não queria mais ter filho. E uma vez num culto, Deus falou comigo assim, eles vão ter outro filho, vai ser uma menina. E eu falei, entreguei a palavra, e passou o tempo, nada, foi passando.
passando. Eu falei, Jesus, o que aconteceu? E aí ela engravidou. E daí eu comecei a entrar em aflição, né? E agora, se não for uma menina? E se... Sabe, é normal acontecer isso. Mas graças a Deus era uma menina. Agora ela já é uma adolescente. É porque a gente mistifica as coisas, né? Nós achamos que o dom é aquela coisa de super-homem. Não, o dom é simples. É isso que eu estou querendo dizer. O dom é para ser manifestado ou manifesto em função do outro. É para aquilo que é útil, é para edificar, é para acrescentar na vida de alguém. E todos nós estamos num processo de crescimento. Então os dons de governo da igreja são para nos ativar, para que a gente possa crescer. Então, quando alguém entrega uma palavra que não é de Deus, o que o líder vai fazer? O líder vai trazer uma orientação e vai encorajar aquela pessoa. Se entende que a pessoa tem um ministério profético, encorajar aquela pessoa a fazer certo, ensinar ela a ouvir a Deus. Amém? Amém. Vou terminar aqui porque já está na minha hora e eu não quero passar da hora, mas eu quero orar com os irmãos. Amém? Eu tinha preparado aqui outras coisas, mas vou parar aqui numa outra oportunidade. É para dar um gostinho. Falar em outra hora a gente fala mais sobre os dons. Mas eu acho que o foco, fica de pé, eu acho que o foco daquilo que eu sinto que Deus quis comunicar hoje é que, embora a gente vê no Antigo Testamento profetas sendo levantados em situações para falar para reis, para falar para governadores, para falar para, enfim, o dom também pode ser algo muito simples e acessível a nós. Percebe? Talvez Deus não tenha chamado você com um dom de governo do ministério profético, mas com o ministério de governo, né? Ou mestre, ou pastor, ou evangelista, ou apóstolo. Mas isso não significa que Deus não vai te usar dentro do contexto em que você se encontra. Amém? Amém. Então, um dos desafios do ministério, da fluência dos dons, é nós vencermos o medo. E eu quero orar por vocês, quero junto com a pastora, com os líderes. Nós queremos, se você entende que Deus está te chamando nesse tempo, para se mover nos dons, mas tem medo, não sabe por onde começar, não sabe o que fazer. Nós queremos orar por vocês nessa noite, amém? Para que você seja ativado, para que você possa perder o medo e começar a entender que é simples e profundo ao mesmo tempo. Tudo isso tem um fundamento. O fundamento é a imersão na palavra. Você começar a ser imerso na palavra, ler a palavra, estudar a palavra, ter uma vida de oração e começar a buscar e falar: Deus, me usa dentro da área de influência pelo qual o Senhor me chamou. Eu posso ser útil aqui. Uma amiga minha na Itália, ela me contou isso, que ela foi na Itália, ela estava resolvendo um problema de documentação. E naquele tempo, os amigos que os receberam em casa, o menininho deles foi brincar na piscina e ficou afogado, morreu. E ela estava lá, de passagem na casa deles. E ela falou: Deus, o Senhor me trouxe aqui, agora o casal, filho dos meus melhores amigos morreram, o que o Senhor tem? Nós temos que estar antenados para saber aquilo que Deus tem, saber que Deus quer nos usar em todos os lugares. E traz o reino dele em todos os lugares. E daí ela falou assim: coloca o menino aqui. E ela começou a orar pelo menino, e orar, e orar, e orar. E o menino ressuscitou. E saiu no jornal da Itália. Amém? Amém. É para nós. É para o nosso tempo. Deus quer nos usar. Ah, mas eu não tenho condições. Não tenho mesmo, irmãos. Realmente nós não temos condições como homens, não é por mérito, por isso que o nome diz é dom, é um presente de Deus, é para